todos nós entendemos ao final do primeiro bloco, que a solução não está nas medidas normalmente anunciadas. A solução está, se entendi bem, em uma medida protetiva. Educação para enfrentar essas dificuldades, não é isso? Bom, Batista, o cidadão que tem uma dívida, ele tem algum problema. Ele tem um problema porque ele não deveria ter dívida. Ele tem problema porque, desde cedo, ele precisaria ser educado no sentido de gastar menos. Bom, ele está nessa situação porque faltou conselho, faltou educação, faltou ele entender que, embora, como Marx dizia, as mercadorias têm um fetiche, é muito difícil uma mulher ir para um shopping e não se interessar por bolsa, sapato, bijuterias. É muito difícil um homem ir para um shopping e não se interessar por sapato, por televisões, eletroeletrônico. É muito difícil porque exerce um fascínio. Ora, se tu não tem dinheiro, o cartão de crédito é um instrumento, é uma ferramenta que, se bem usada, tu não te endivida. Mas se for mal usada e for ir para o impulso, certamente tu se endivida e existe esse problema. Aconteceu com uma camareira que não tinha dinheiro e entrou camareira de hospital. Eu tenho esse caso. E ela, saindo do hospital, ela passou num banco automático e esse banco automático oferecia, porque os bancos eles põem nos extratos que tu tem uma disponibilidade, coisa que tu não tem, tu tem mais disponibilidade. Ela viu que tinha R$500, tirou há uns 10 anos, uns 5 anos atrás, ela tirou R$500. Bom, aquilo foi se avolumando, como ela não tinha 500, no mês seguinte, e era 5% de juros ao mês, 5%, porque esse dinheiro disponível tem uma taxa de juros enorme, as maiores taxas de juros que estão nessa disponibilidade. Bom, no mês seguinte, ela já não conseguia atender esse compromisso que chegava na conta dela. Aquilo ali foi para 510, no outro mês 530, e aí foi aumentando. Ora, hoje, pasmem, ela tem 100 mil de dívida, 100 mil reais. E ela diz, olha, eu vou agora usar o nome do meu irmão porque eu não consigo mais recuperar. Chegou uma proposta há um tempo atrás, porque os bancos, com a crise, eles estão conciliando, estão negociando. E terceirizando também, né? E terceirizando para empresas de cobrança que compram os créditos, né? E esse banco ofereceu para ela, para pagamento à vista, 11 mil reais. Ela continua sem condições de pagar os 11 mil reais. Então tu vês que os bancos, mesmo com toda essa ganância, eles conseguem reduzir 90% e ainda ter lucro, porque ofereceram para ela essa condição de 11 mil reais para ela resolver os problemas. Isso foi um case que eu encontrei na conciliação. O Tribunal de Justiça tem uma central de conciliação onde ela dá apoio, e é importante o cidadão procurar. Em todas as cidades do Rio Grande do Sul tem o tribunal, tem uma sede do Tribunal de Justiça. Ali deve ter uma central de conciliação onde o cidadão pode pleitear um acordo com o seu credor. E nesse sentido, esse foi um case para ilustrar as dificuldades que, no momento que tu assumes uma disponibilidade qualquer, no mês seguinte vai dar problema. Então cuide para não cair nessas armadilhas oferecidas pelas instituições financeiras. Batista, eu quero fazer um comentário com base nisso que foi afirmado agora, que retrata um pouquinho do que a gente vê acontecer no dia a dia no SPC. Existe uma relação direta, ou seja, entre a disponibilidade de crédito e o desejo de consumo que o consumidor tem com relação a um determinado item, a algum determinado produto, a uma realização de um sonho. Quando a gente percebe que está em frente a um consumidor que tem esse desejo, né, o varejo hoje, e eu ouvindo esse relato, a gente percebe que o varejo se organizou de tal modo e passou a utilizar ferramentas que o tem auxiliado na hora de ver para quem está sendo concedido o crédito. Veja bem, não é negar o crédito, mas
para quem conceder o crédito. Porque nós sabemos que a pessoa, no impulso de consumo, ela pode sim acabar se endividando e se tornar um cliente inadimplente. E esse é o cliente que ninguém quer ter, ou seja, nós queremos ter clientes que estejam aptos ao consumo. E quando a gente olha um pouquinho da história da oferta de crédito no Brasil, a gente percebe que a oferta, o prazo maior de pagamento, ele passou a ser algo muito presente a partir da estabilização econômica que nós tivemos ali na década de 90. Ou seja, começou a se falar em prazos mais longos. Até então, você fazia uma compra no estabelecimento comercial, você conseguia parcelar em 3, 4 pagamentos no máximo com cheque pré-datado. E isso mudou de maneira significativa, claro, os meios de pagamento evoluíram, nós temos o cartão de crédito, que aqui já foi falado, se tornou o grande canal de pagamentos hoje em praticamente todos os setores, principalmente no varejo, mas a gente passou a ver a incidência maior de outros canais, como o próprio cheque pré-datado ou o crediário próprio, que é oferecido nos estabelecimentos comerciais. Falando nesse processo de concessão de crédito, é que surgiram ferramentas onde hoje a gente consegue, sabendo dados cadastrais desse consumidor, qual é a possibilidade de endividamento que ele tem. Como a pauta aqui desse nosso encontro é falar de alternativas com relação ao endividamento, é importante que endividamento não é algo ruim. O endividamento é algo que as pessoas arriscam no momento da compra, numa expectativa de que elas terão condições de honrar aqueles pagamentos. A gente está vivendo hoje uma situação econômica e política diferente da que nós tivemos na primeira década do ano 2000, onde havia uma estabilidade política, uma estabilidade econômica e havia uma situação de praticamente pleno emprego. Isso gerava para o consumidor uma confiança muito grande, ao ponto de que nós tivemos aí o boom imobiliário, né? Ou seja, houve uma oferta muito grande de imóveis, o setor de automóveis talvez teve uma década de ouro na primeira década do ano 2000, percebendo aí o quê? A grande oferta de crédito. Nós estamos num ambiente completamente diferente hoje, ou seja, nós temos um índice significativo de pessoas desempregadas, as pessoas que estão se recolocando no trabalho, no mercado de trabalho, estão se recolocando invariavelmente não recebendo o mesmo valor que elas recebiam antes. Uma situação inferior à que tinham antes. Exatamente. Então, com isso, eu acabo provocando uma certa desconfiança no consumo. Então, o consumidor se retrai e, por conta disso, ele fica mais cauteloso na hora de fazer as compras, principalmente as compras a prazo. Então, isso é natural que aconteça e é importante. A dica que a gente gostaria de dar para esse consumidor é que ele consulte bem as ofertas de crédito, analise o tamanho da dívida que ele tem. Aqui já foi falado pelo Dr. Meneghetti essa situação vamos dizer assim, quase que de abuso da instituição financeira, numa oferta que foi dada de maneira muito fácil e tranquila para essa pessoa, mas analise a dívida que você tem, faça o estudo da sua receita, da sua capacidade de recebimento, ou seja, qual é o meu salário no mês, quais são as dívidas que eu tenho escola, eu tenho aluguel, eu tenho conta da luz, da água, do telefone. O telefone celular hoje é algo que está presente em todas as famílias brasileiras. Então, eu tenho que saber o tamanho do meu compromisso mensal. Preciso saber qual que é a minha receita, ou seja, o salário, até onde eu posso me movimentar, e sempre deixar uma folga para justamente poder fazer renegociações de eventuais dívidas, ou seja, ir até a instituição financeira, a instituição credora, e estabelecer um diálogo para dizer, olha, eu preciso me reestabelecer, me recuperar um crédito e fazer esse processo de recuperação de crédito. Historicamente, nos meses do fim do ano, acontecem grandes campanhas de recuperação de crédito. Nós temos aí a chegada, a injeção do 13º salário, e com isso as instituições financeiras, as instituições credoras se organizam para receber esse tipo de cliente, para que seja feito esse tipo de acerto. Através de negociação também, né? Sem dúvida. A negociação, via de regra, com redução do débito. Sem dúvida. E a negociação, Batista, ela só vai acontecer se o devedor souber
quais são os limites que ele possui, os parâmetros que ele tem. Eu não posso ir para uma mesa de negociação, querer renegociar uma dívida ou querer acertar uma dívida sem saber se eu tenho condições de realmente cumprir com essa nova situação que está sendo imposta para mim. Nós estamos falando em números aí, vamos falar no percentual mais uma vez. Anotações no SPC cresceram muito, em que nível? Hoje, como eu falei antes, nós já temos aí 59 milhões de pessoas com algum tipo de registro no SPC. O dado interessante disso é que, por exemplo, as pessoas hoje que são registradas no SPC, que possuem uma dívida, de cada 10 registros que são feitos no SPC, a metade deles é regularizado em 30 dias. É um número bastante alto. Por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes a inadimplência, e aqui a gente não está falando de endividamento, está falando de inadimplência, a inadimplência ela acontece por fatores pontuais, na maioria dos casos. Eu estou falando aqui de 50%. Mas é uma consequência do endividamento. É uma consequência do endividamento, porque ela assumiu um compromisso de pagar algo parcelado. Esses 50% de pessoas que se recuperam em 30 dias, a gente fez um levantamento e percebeu que, via de regra, essa inadimplência ela aconteceu ou porque ela perdeu o emprego, ou porque ela teve um problema de saúde na família, ou porque ela teve algum gasto emergencial para cobrir a despesa de algum familiar próximo. Então, isso é um fato relevante. 20% das pessoas, daquelas 10 pessoas que são negativadas, 2 pessoas acertam a dívida em até 90 dias. Por quê? Porque essa pessoa ela perdeu o emprego, voltou ao mercado de trabalho, conseguiu fazer alguma atividade que ela fosse remunerada e ela se reestabelece. Então a gente percebe aí que existe sim um número alto de pessoas que estão registradas no SPC, mas muitas pessoas acabam conseguindo limpar o nome, como a gente costumeiramente diz, em função dessas ações de recuperação ao mercado de trabalho. Isto no primeiro momento, na conciliação inicial, né? Exatamente. Sem o acionamento de justiça. Exatamente. Isso é sempre sem o acionamento da justiça. A gente está falando aqui numa negociação que acontece entre o consumidor e o seu credor direto, seja a instituição financeira ou seja lá a empresa varejista que tenha feito a inclusão. A gente ainda falávamos antes sobre o impacto social que possui o endividamento. Nós temos um dado lá que 37% das mulheres pesquisadas que possuem algum tipo de compra a prazo, 37% acreditam que o endividamento é uma razão de discussões em casa. O endividamento. Então esse é um fato relevante que acaba sim afetando o ambiente social. Que é também o fator preponderante, o número 1, nas separações de casais. Sem dúvida, sem dúvida. O fator não financeiro... é a ausência do valor, mas é a forma pela qual esses valores são utilizados. Exatamente. Outro dado muito importante as pessoas precisam tomar o cuidado com a questão de emprestar o nome, né? Isso é uma prática ainda comum nas operações de crédito, principalmente no varejo, onde as pessoas têm desejo de comprar um determinado produto, e aqui o Dr. Meneghetti falava isso antes, né? A pessoa tem lá uma dívida elevada, não vai poder pagar, vai pegar o nome do irmão emprestado. As pessoas que emprestam o nome, elas têm que saber que elas são responsáveis por aquela dívida. E via de regra a gente observa que nós temos cerca de 28% a 30% das pessoas que emprestam o nome tem algum problema lá na frente e acabam sendo registradas no SPC. E, via de regra, elas nem sabem daquela dívida. Então, é importante, não empreste o nome, é um conselho que a gente faz, porque as pessoas, essas classes sociais que nós estamos nos falando que administram esse crédito, elas valorizam muito ter o nome limpo. Né? Então, é através do nome limpo que elas realizam sonhos. Comprar uma televisão nova, comprar um dormitório, comprar um fogão, uma cozinha, enfim, fazer a sua vida melhor. Aurélio. Bom, o que a gente, quem sabe, fazendo uma síntese do que eu vi nesse debate, nesses encaminhamentos que estão sendo feitos como um apoio ao cidadão, ele tem que fazer uma análise à seguinte pergunta. Eu tenho poupança? No momento que eu não consigo ter poupança, que seja
uma criança, que seja uma pessoa de mais idade, existe algum problema. Que ele está gastando mais, ele é muito impulsivo, ele cai nas tentações ou das armadilhas dos bancos ou das instituições comerciais, do fetiche da mercadoria. Existe algum problema no sentido de ver que a aposentadoria, que depois dos 60 anos, dos 70 anos, irá ter o chamado abismo financeiro, que é quando tu tens menos aptidões físicas, mentais, onde tu vai depender da previdência, onde se tu não fizesse, geralmente o brasileiro não faz planos de aposentadoria. Quando ele faz muito, ele pode fazer uma previdência privada, que muitas vezes ele fica refém da instituição financeira, que vai apresentar para ele um cardápio de aplicações em renda fixa e variável, e ele vai perder o protagonismo, e eu acho que ele precisa ser empoderado. Por isso que eu creio que todas as empresas têm que ter um consultor, todas as empresas precisam ter um economista, todas as empresas precisam valorizar o empregado que tem, porque um empregado que está endividado traz problema de produtividade. É isso que o empresário não conseguiu entender ainda. Que é isso que muitas vezes, com uma empresa que tem funcionários desanimados, o empresário, o dono, o gestor, não está conseguindo entender que ele precisa dar um apoio, que ele precisa dar uma orientação. Não digo apoio financeiro, não é empréstimo que eu estou me referindo. Ele precisa ter um conselho, ele precisa dar um apoio financeiro de um economista independente. E aí vem as palestras, aí vem os sites, aí vem as instituições que oferecem apoio. Eu vou dar uma ilustração para vocês verem a dificuldade, muitas vezes, é o telespectador, o cidadão, entender como existe apoios ali na esquina. O Everton Lopes, que é um grande consultor de finanças pessoais, e nós tivemos a ideia de oferecer uma palestra gratuita lá na Livraria Cultura, no meio do shopping, maior shopping da cidade, de tarde, sábado, às 18 horas. Bom, o shopping fervilhava naquele sábado. O shopping estava com uma movimentação incrível. E nós, naquele auditório, às 17h30, nós nos preparamos, notebook, tudo preparado, auditório maravilhoso, luzes, tudo esperando os cidadãos. Batista, não apareceu uma viva alma. Os cidadãos foram às compras. Foram às compras e não foram aos economistas ouvir os conselhos. Então, para o cidadão entender, o que eu estou falando é uma coisa séria. O que o Leonardo está dizendo das dificuldades, das situações, o que o Batista está promovendo em termos de programa é para apoiar, é para ajudar, é para que ele entenda que quando ele chegar na aposentadoria, ele vai estar num abismo financeiro. E se ele não se preparar a partir de agora para enfrentar, para resolver, para entender que ali ele vai ser o protagonista ainda da família, porque os netos, os filhos vão precisar do seu apoio. E é justamente ali, na aposentadoria dele, que ele não vai ter condições. E aí existe o grande desestrutura familiar. E nesse sentido, eu creio que esses programas certamente estão aí para ajudar o cidadão, para ajudar o telespectador a entender que se ele não tiver poupança, fale o economista. Vá conversar com instituições financeiras, com instituições que estão ajudando, entendendo que muitas vezes os bancos veem um negócio tanto para o deficitário, para aquele que está em déficit, certamente, quanto que aquele está em superavitário. Aquilo tudo é um negócio para quê? Para a lucratividade dos bancos. E nesse sentido, certamente ele tem que entender aonde que ele pode dar o melhor encaminhamento para a sua vida, de qualidade e sustentabilidade financeira. E o banco exerce a sua natureza, mesmo que essa seja meio parecida com a do escorpião, né? Leonardo Lene, nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, temos 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados. Mas da manifestação do Dr. Alfredo Meneghetti Neto, aqui dá para tirar uma conclusão também. Na relação de trabalho entre empresa e empregado, entre empregador e empregado, é que afetividade traz efetividade, não é?
É verdade, Batista. Primeiro, a gente da FCDL, do SPC, agradece a oportunidade de mais uma vez estar aqui no teu programa. É sempre muito rico a gente trazer e compartilhar e ao mesmo tempo absorver essa experiência, essas vivências que são aqui ditas pelos teus convidados. Nós, lá no SPC, nós temos um portal de educação financeira. Se tu me permite, eu gostaria de divulgar para os teus telespectadores. É muito simples o acesso, é Meu Bolso Feliz, é o nome do portal. Onde a gente colocou lá uma série de... Vamos repetir, Meu Bolso Feliz. Meubolsofeliz.com.br, aonde constam lá, desde informações de como o crédito funciona, né? A pessoa precisa entender como é que é esse negócio de crédito, e orientações de como o consumidor deve e precisa trabalhar utilizando o crédito ao seu favor, inclusive para pessoas que estejam endividadas, ou seja, escolher qual dívida pagar primeiro, tratar o crédito como algo aliado para que ela realize sonhos. Mais uma vez, para nós do SPC, da FCDL, é sempre um tema muito rico, a gente explora muito esse assunto em todo o Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem as peculiaridades do nosso mercado, do nosso varejo. Então fica aqui o nosso agradecimento pela oportunidade e um grande abraço para ti e cumprimentos pelo teu trabalho. Obrigado. Em nome do Democracia, da Assembleia Legislativa e de todos aqueles que estão acompanhando de casa este programa, a Leonardo Neira, superintendente da FCDL, seccional do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Alfredo Meneghetti Neto. Batista, eu procurei ser bastante sintético no sentido de mostrar para o telespectador o que ele tem de desafios para quando chegar justamente na idade da aposentadoria e a preocupação que ele tem que ter se ele não tem poupança, desde o mais jovem até o mais velho. Nesse sentido, tem duas mãos que eu queria mostrar. A primeira mão é a mão da ilusão, a mão do cartão de crédito, a mão que mostra que quando ele não tem, ele consegue. Quando ele não tem dinheiro, ele compra tudo. Tem inclusive cartões ilimitados, que tu pode comprar até um helicóptero. Do outro lado da mão, tem o porquinho, tem a poupança, tem a salvação, tem no sentido de qualidade de vida. Tu deves, telespectador querido, optar. Ou tu vais para o lado da facilidade, da ilusão, e o bom uso seria tu usar e pagar as tuas faturas. Como praticamente o cidadão não faz isso, ele se endivida e existe rombos nas suas vidas. Por outro lado, nós temos a poupança, nós temos a qualidade de vida. E todos os superavitários, todos vêm me procurando para dar um bom encaminhamento. E nesse sentido, eu quero ajudar, apoiar e parabéns se a tua vida é do lado da direita. Infelizmente, se for assim, procura fazer ajustes. Obrigado, doutor Alfredo Meneghetti Neto, da FIE, pela participação no Democracia. Aposentar deveria ser exatamente aquilo que diz o termo, ir para os seus aposentos. Muito obrigado.